Quando falamos em bruxas, logo nos lembramos da figura disseminada na cultura popular, uma mulher com um chapéu e uma vassoura voadora. Ela é capaz de fazer feitiços e magias, e na maioria das vezes, utiliza suas habilidades para o mal. E hoje, nós iremos abordar o caso mais significativo já documentado na história. Mas antes do nosso conteúdo principal, peço que contribua com o nosso canal, seguindo o nosso perfil na plataforma e deixando o seu like. A Idade Média, com o crescimento da religião cristã, mulheres que não seguiam à risca as normas sociais impostas eram consideradas mentalmente insanas e se tornavam alvos de perseguições. De acordo com os discursos de padres por toda a Europa, bruxas eram mulheres muito ligadas à cobiça carnal, que não tinham limites para satisfazer seus desejos e utilizavam diversos poderes sobrenaturais para agradar o diabo. E no período da Inquisição, a Igreja criou o Tribunal do Santo Ofício, com o objetivo de impedir que as pessoas desviassem dos ensinamentos cristãos, e para isso eram usados diversos métodos de punição. Entre os séculos XIV e XVII, a caça às bruxas tornou-se ainda mais forte na Europa e nas colônias americanas. De acordo com os estudiosos modernos, estima-se que foram executadas cerca de 40 a 50 mil mulheres por meio de enforcamento, afogamento e queima na fogueira. Um dos casos mais famosos de caça às bruxas aconteceu em 1692 e 1693, em Salem, nos Estados Unidos. Na época, mais de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria, sendo 30 consideradas culpadas e 19 foram executadas por enforcamento. O caso começou em fevereiro de 1692, quando Elizabeth, filha de 11 anos do reverendo de Salem, Samuel Parris, ficou doente e começou a apresentar sintomas estranhos. A jovem se contorcia de dor, arremessava objetos e gritava, e dizia estar sendo picada por insetos. Logo em seguida, sua sobrinha, Abigail Williams, e Anne Putnam, ambas com 11 anos, passaram a ter os mesmos comportamentos. Ao serem examinadas por um médico, foi concluído que eventos sobrenaturais estavam tomando conta das crianças. E assim, pressionada pelos líderes religiosos locais, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria: Tituba, uma escrava, Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa. A partir da acusação, as 3 foram interrogadas por vários dias. Tituba foi a única a dizer que tinha feito um pacto com o demônio, afirmando ter assinado um livro e garantindo que as bruxas estavam espalhadas por Salem, com o objetivo de acabar com os puritanos. As 3 acusadas foram presas. As declarações de Tituba causaram furor em toda a cidade. Ao mesmo tempo, outra acusada de bruxaria, Martha Corey, causou ainda mais pânico. O motivo? Ela era cristã e participava ativamente da igreja local. Ou seja, se até ela era uma bruxa, qualquer uma poderia ser. Em abril do mesmo ano, os tribunais de Salem julgavam dezenas de acusadas de bruxaria. Nessa época, até mesmo a filha de Sarah Good, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, serviu como testemunha. O número de acusadas não parava de crescer, e no dia 27 de maio de 1692, o governador William Phillips criou um tribunal especial para os casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi o de Bridget Bishop, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ainda que tenha dito que não tenha qualquer envolvimento com bruxaria, ela acabou sendo considerada culpada. E no dia 10 de junho, a primeira pessoa enforcada sob acusação de bruxaria. Os acusados eram frequentemente mulheres idosas, socialmente marginalizadas e, em alguns casos, pessoas envolvidas em disputas pessoais com os acusadores. Os procedimentos dos tribunais eram altamente questionáveis, baseados frequentemente em testemunhos duvidosos e confissões obtidas sob tortura. E durante os julgamentos, os juízes permitiam o uso de provas sobrenaturais, como visões e espectros. As acusações
eram muitas vezes baseadas em sonhos e visões relatadas pelas jovens, o que contribuía para uma atmosfera de histeria. E desde então, tudo começou a piorar. No mês seguinte, mais 5 mulheres foram condenadas ao enforcamento. Em 19 de agosto, foram mais 5, e em setembro, 8. À época, tanto o ministro Calton quanto seu filho, então presidente de Harvard, pediam ao governador para que não considerasse sonhos e visões como evidências em testemunhos. O julgamento das bruxas de Salem chegou ao fim gradual à medida que a comunidade começou a questionar a legitimidade dos procedimentos e a histeria que havia envolvido a cidade. Conforme o número de acusações de bruxaria aumentava e as execuções eram realizadas, a comunidade começou a ficar cada vez mais desconfiada do processo legal. Figuras proeminentes da sociedade, incluindo alguns líderes religiosos, começaram a questionar a validade das evidências apresentadas nos tribunais. O governador Williams começou a se preocupar com a rapidez e as práticas duvidosas dos julgamentos em Salem. Ele expressou dúvidas sobre a confiabilidade das confissões obtidas sob tortura e percebeu que a histeria havia se espalhado além dos limites aceitáveis. Em outubro de 1692, o governador, então, decidiu dissolver o tribunal. Ele reconheceu as sérias falhas nos procedimentos legais e na confiabilidade das evidências apresentadas. A decisão de dissolver o tribunal marcou o fim formal do julgamento das bruxas de Salem. Após a dissolução do tribunal, a comunidade começou a reavaliar os acontecimentos. Pessoas proeminentes, incluindo alguns que haviam sido inicialmente favoráveis aos julgamentos, começaram a admitir que haviam cometido erros. E a histeria, que uma vez consumia a cidade de Salem, começou a dissipar-se lentamente. Aqueles que ainda estavam na prisão, aguardando o julgamento, foram libertados. O reconhecimento de que as confissões haviam sido obtidas sob coação e que as acusações eram frequentemente infundadas levou à soltura dos acusados remanescentes. Alguns dos principais acusadores, incluindo os jovens Beth Parris e Abigail Williams, enfrentaram as críticas da comunidade por seu papel nas acusações. Suas reputações foram manchadas e algumas questionaram suas motivações. Em anos subsequentes, a comunidade de Salem reconheceu a injustiça dos julgamentos. Em 1711, uma declaração oficial foi emitida, pedindo desculpas pelas execuções e restaurando os nomes dos acusados aos status de cidadãos respeitáveis. Esse reconhecimento oficial marcou uma tentativa de reparar o dano causado pela histeria da cidade. O julgamento das bruxas de Salem deixou uma marca negra na história dos Estados Unidos, servindo como um lembrete sombrio dos perigos da histeria coletiva, do preconceito e da falta de um sistema legal justo.